Olá, meu querido, boa noite. Graça e paz para todos, graça e paz para todos os queridos, os nossos irmãos que estão aí enganjando para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, divulgar os ensinamentos da graça, divulgar todo esse trabalho que os irmãos têm feito, inclusive eu também estou incluído. Eu me sinto muito alegre, satisfeito por hoje poder explanar a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma tranquila, de uma forma sem culpa, de uma forma que ninguém mais nos mete medo, usando a própria palavra do nosso Criador. Querido, sem mais delonga, nós não vamos ficar aqui fazendo aquilo que os irmãos falam, né? Falando conta da carochinha. Nós não vamos ficar aqui esquentando o banco, esquentando a cadeira, no meu caso, e aí roubando o tempo dos irmãos, tirando o tempo dos irmãos, não falar nada. Vamos aqui, irmãos queridos. Antes de tudo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe os vídeos e deixa aí na área do comentário, tá? O seu comentário, se possível, o estado que você está falando, só para mim ter uma noção do alcance, não é, desse vídeo no nosso Brasil, tá bom, queridos? Hoje eu quero falar aqui uma coisa interessante, meus queridos. Amanhã é domingo, amanhã talvez não gravo vídeo, não sei, a gente tem um compromisso amanhã, mas eu quero usar aqui Mateus 25, você sabe do que se trata, né? Nesta Bíblia que nós usamos, a João Ferreira de Almeida, né, a tradução, em Mateus 25, fala sobre a parábola das 10 virgens. E eu quero falar o quê? Enxergando o juízo a partir das 10 virgens. Você entendeu? Enxergando o juízo do ano 70 a partir das 10 virgens. Meu querido, há uns dias atrás, eu vi um vídeo de um líder religioso muito conhecido no Brasil, não é? Talvez quando eu mencionar isso, vocês vão lembrar. E ele na nave do templo da denominação dele, ele estava dizendo para o povo ali, aquelas pessoas que seguem ele, que quem não dá dízimo, quem não oferta, quem não leva dinheiro para a igreja dele, no caso, não vai ser salvo. Já estou no inferno. Ou seja, ele está ensinando errado aos crentes da igreja dele que a expiação ela não foi feita pelo sangue de Cristo, e sim pelo dinheiro. Tome muito cuidado, que esse é um cão guloso, um dos mais famosos do Brasil, não é? Ele é uma pessoa que não tem nada com a palavra, ele não quer nem saber, ele quer se dar bem. E agora eu quero falar uma coisa com você, tá, querido? Você toma muito cuidado, que o tema mais explorado pelos cães gulosos, você sabe qual é? Jesus está voltando. Por incrível que pareça, o tema mais explorado pelos cães gulosos é dizer que Jesus está voltando. Aí sempre tem uma coisinha por trás. Como as pessoas têm medo de ir para o suposto inferno e têm medo de perder essa salvação que não tem nada a ver com o corpo físico, as pessoas então dão dinheiro, 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 dinheiro. E o povo não para pensar que a expiação ela não foi feita por e nem por dinheiro. A expiação ela foi feita pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Olha como que a gente vai enxergar o juízo do ano 70 aqui em Mateus 25. Você conhece a passagem, mas eu quero explicar de uma forma que talvez você ainda não viu e nem ouviu. Mateus 25. Então o reino dos céus será aqui
a colocação, o tempo verbal aqui era para o futuro, porque o juízo ainda haveria de chegar. Preste atenção. Então o reino dos céus será semelhante reino dos céus hoje, que você já vive de uma forma espiritual. Romanos 14, não se esqueça disso. Estude Romanos 14, que o reino do céu está ali, explicado, desenhado, definido o que é o reino. Não é o que você pensa, não. O reino do céu é semelhante dos céus, plural. É semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas ou loucas, né? E 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, alguém pode estar perguntando, como que o irmão Humberto vai chegar no juízo? Tomando como base as 10 virgens. Calma aí. Enquanto isso, vai deixando seu like, tá? Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando. Todas elas. Eu já vi pregador pregando que quem cochilou foi 5. Não, a Bíblia está dizendo que foi todas elas. O noivo estava demorando e elas acabaram dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Quem que gritou? Quem gritou nessa parábola aqui? A pessoa, não sei o gênero, se é masculino ou feminino, que organizou a festa. Gritou, aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Saia ao encontro dele. O que aconteceu? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, quando as insensatas chegaram, ele respondeu assim, em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus de Nazaré, quando ele ensinou essa parábola das 10 virgens, ele pegou da cultura do casamento judaico, porque era assim. Mas eu nunca vi um pregador, mesmo quando estava no sistema, pregando sobre o porquê que aquelas virgens estavam ali esperando a bodas, ou seja, a noite de núpcia naquele casamento. E eu vou explicar. Queridos, segundo a Bíblia, aquele casamento, ele era daquela forma porque a cultura judaica, ela fazia questão de que toda a cerimônia estivessem virgens. Hoje chamam-se damas de honras. Por que as virgens teriam que participar da noite nupcial ou da bodas do noivo com a noiva que agora já era esposo e esposa? Porque na cultura judaica, você vai ver isso em Levítico, capítulo 21, o verso 13 e o verso 14, fala assim, isso aqui é
leis acerca dos sacerdotes do Antigo Testamento. Levítico 21, 13 e 14 fala assim: ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não vai tomar como esposa, mas ele tem que tomar a virgem do seu povo, tomará por mulher. Era uma exigência de Deus no Antigo Testamento que o sacerdote candidato ao sacerdócio, quando ele casasse, ele tinha que tomar a mulher virgem. Ela não podia ser uma mulher divorciada, não podia ser repudiada, e não tampouco uma mulher da vida. Você sabe o que eu quero dizer, porque está escrito. Então, aquele casamento provavelmente era o casamento de um sacerdote que estava, vamos dizer assim, ele estava separado, era um candidato ao sacerdócio. Então, aquelas 10 virgens, qual era o papel daquelas 10 virgens? Qual era o papel daquela menina? Aquelas meninas, elas tinham que participar como damas de honras naquela noite nupcial, porque a cultura judaica, no dia seguinte, ali da noite nupcial, a bodas do marido com a esposa, aquelas meninas, elas serviriam de testemunha para dizer se aquela menina que o cara casou, ela era virgem ou não. E de qual maneira que aquelas meninas provariam aos sacerdotes, sumos sacerdotes, que aquela moça era virgem ou não. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22, o verso 13 ao 21. Deuteronômio, capítulo 22, verso 13 ao 21. Olha o que diz aqui. Leis acerca do casamento. Se um homem desposar uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele imputar delitos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: eu tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Presta atenção. Os pais da moça vai tomar a moça, as provas da sua virgindade e as levarão aos anciões da cidade, ou seja, os sacerdotes, lá na porta. O pai da moça, ele dirá aos anciões: eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E lhe imputou delitos vergonhosos, dizendo, não achei tua filha virgem, mas aqui estão os sinais da virgindade. Ou seja, o pai da moça, quando a moça era virgem, as testemunhas, que era dama de honra, ele e as testemunhas pegavam aquela moça, levava aos anciões da cidade ou daquela congregação. E ali o pai falava assim: olha, eu quando dei essa minha filha para casar, ela era virgem, eu tinha certeza. Mas esse homem pegou minha filha e está aí, não é? Colocando delito vergonhoso contra ela, está dizendo que não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. Então os pais, estendendo a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão aquele homem e o vão castigar. O que tinha que conter na prova? Aquelas roupas, os lençóis da noite nupcial anterior, tinha que conter o quê? Sangue nas roupas e sangue nos lençóis. O sangue daquela moça que casou era prova de que ela era virgem. E qual era a função daquelas damas de honras? Provar que elas participaram da noite nupcial e aquela moça era virgem, porque elas participaram do cortejo nupcial. Então o sangue ali, quando o pai da moça e as meninas eram levados perante os anciões, aquele sangue era prova de que aquele rapaz, o marido ou ex-marido, estava cometendo um delito. Então, ele era castigado
por ter criado um falso testemunho. Esta era a função das 10 virgens que tinha que participar do cortejo nupcial. Então, quando o noivo ele viu que as prudentes estavam com a lamparina acesa, ele olhou para elas, porque com luz dá para ver, e ele falou: vocês podem entrar. E por que as outras as cinco meninas não pôde entrar? Porque não tinha lamparina acesa para ele botar no rosto das meninas. Por isso ele diz: aparta de mim que eu não conheço vocês. Porque não tinha lâmpada para colocar no rosto das meninas. Não tinha como ele conhecer as meninas. Eu não vos conheço. O reino do céu é semelhante a isso. Então, aonde nós vamos chegar com isso? Em Isaías 63, quando o próprio Criador, ele disse que ele iria ou estava cobrando de Israel aquele sangue derramado por Jerusalém, quando ele enviava profetas, quando ele enviava escritores, quando ele enviava santos a Jerusalém, Jerusalém pegava, matava, açoitava, até nas sinagogas. Então Jesus, lá em Mateus 23, a partir do versículo 33, ele fala assim: olha, vai ser cobrado desta geração todo o sangue que vocês derramaram. O sangue, querido, ele podia representar o quê? O sangue, ele podia representar justiça e também podia representar vingança. Em Isaías 63, o próprio Criador diz assim, versículo 4, porque, Isaías 63, 4, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos chegaram. Então, no verso 6, ele faz assim: pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramarei o seu sangue sobre a terra. O sangue de quem? O sangue dos hipócritas, dos desobedientes, daqueles que fizeram pouco caso da palavra, dos profetas, dos santos, dos escritos que o próprio Criador escreveu. Então, assim como o sangue daquela moça que verteu sobre o lençol, sobre a roupa dela, na hora do ato nupcial, então era prova de que ela era pura, de que era virgem. Então, quando o Criador, ele fala ali que ele estava no dia da vingança para cobrar o sangue que foi derramado, o que os pais da moça poderiam alegar para os anciãos? O sangue da minha filha foi derramado. Mas esse camarada aí, ele está dizendo que ele é inocente. Ele está dizendo que ela era impura, que ela não era mais virgem. Aí, meu filho, ó, o couro comia. É a mesma coisa aqui. Mataram os profetas, mataram os homens de Deus, mataram os santos de Deus, aquele sangue foi derramado inocente. Então, se você observa Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 33, o próprio Auschwitz está dizendo assim, ó, vai ser cobrado nesta geração o sangue que vocês derramaram, desde Abel até o sangue de Zacarias. Oh, meu querido, é simples entender. Então eu vejo o juízo do ano 70 em Mateus capítulo 25, porque é a mesma coisa. Então por que o juízo do ano 70 deveria ter sangue? Por quê? Porque o sangue representava a justiça do Criador e também a vingança dele. Então, se você observar que a prova da virgindade era o sangue, e a prova da vingança, a prova da justiça, também foi o sangue derramado lá em Jerusalém, através dos exércitos romanos. E pensa numa mortandade. Pensa numa mortandade. Então, o que é que acontece, meu querido? Quando você observa isso aqui, você não tem para onde correr. Então, aqui, Jesus, em Mateus capítulo 25, ele está dizendo, o reino do céu é semelhante a essas 10 moças. Então, aquelas que deixaram as suas lamparinas apagar,
são aquelas pessoas que não tiveram condições de provar ou de ser provado e garantir que também eram pessoas aptas a provar ou assistir aquele juízo que foi feito em Israel. As 5 prudentes, elas participaram da bodas. Participaram de quê? Participaram da grande festa do Criador. Então, essa comparação do casamento judaico com o juízo do ano 70 é a mesma coisa. Então, por isso a Bíblia diz: muitos se perderiam, iam estar 2 no campo, uma era levada, a outra deixada. Levada era o quê? Nós crescemos e tinha aprendido na religião que quem seria levado é quem ia para o céu no arrebatamento. Mentira. Levado foi os que pereceram. Os deixados foi aquele que foi preservado com vida. Então, do jeito que a Bíblia fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem nada teve a ver com arrebatamento físico. Vinda do Filho do Homem tem a ver com Isaías 63. O Criador vindo julgar Israel, porque Israel tinha pecado, tinha errado. Israel tinha profanado o nome, a palavra do próprio Criador. Então, ele disse na sua palavra, ele mesmo disse, ele falou: pisei os povos, 63 de Isaías, verso 6, pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e derramei o sangue sobre a terra. Queridos, aqui está o juízo de Deus em Mateus 25. Se você observar, queridos, a religiosidade, ela deita e rola nesse tema Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Porque se tem uma coisa que o povo evangélico, crente, tem medo, é desse negócio de Jesus vai voltar e eles vão ficar. Por isso o pastor pede 10, eles dão. Pede 100, eles dão. Pede 1000, eles dão. Pede 500, eles dão. Vem varrer o templo, eles vão. Vem lavar o templo, eles vêm. Vem culto 2 vezes por semana, eles vão. Vem 3 vezes, eles vão. Vem 5 vezes, eles vão. Nós vamos pintar o templo, eles vão. Nós vamos reconstruir o templo, eles vão. Sabe o que é isso? Fanatismo religioso. Sabe o que é isso? Idolatram um templo em nome de quê? Do seu líder. Mas aqui está a verdade. O juízo já aconteceu. O sangue já foi cobrado. A justiça de Deus já aconteceu. Então, é muito claro Mateus 25. Só não entende quem não quer, querido. Então, os sacerdotes, eles não podiam casar com qualquer pessoa. Tinha que ser virgem, tinha que ser de família, tinha que ter sangue derramado no dia seguinte, entendeu? Então, o sangue derramado ali, no ano 70, foi a consumação do casamento. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 19 e o verso a partir do 7. Eu vou ler para você e terminar o vídeo. Olha a conclusão da bodas do Cordeiro no Apocalipse capítulo 19. Olha aqui, capítulo 19. Presta bem no tempo verbal. Versículo 7. Regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas. Olha a colocação do tempo verbal. São chegadas. João, quando escreveu, já tinha chegado o momento. Pois são chegadas a boda do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino, olha o sentido espiritual aqui. Você acha que é um vestido físico, literal? Olha o que era o linho fino. Representava pela roupa da mulher, da esposa. O linho fino são as obras ou os atos de justiça dos santos. Será que precisa desenhar? Você entendeu, queridos? Tudo já aconteceu. Tudo já passou. A Bíblia é um livro que foi escrito para contar a história do povo judeu, o povo de Israel. Assim como os livros da história do Brasil, foi contado a história do Brasil.
Quem eram as pessoas convidadas para participar dessa festa da boda do Cordeiro? Olha quem foram os convidados, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Quantas virgens foi chamada? 10. Quantas participou? 5. São chamadas a ceia da boda do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as palavras fiéis e verdadeiras. Quando aconteceu o juízo, quantas pessoas que foram chamadas para assistir a bodas? Quantas? Uma boa quantidade, um bom número de judeus. Mas quantos que pereceram e negaram o nome dele? Quem foi avisado que a bodas ia acontecer? O povo gentio, as 7 igrejas da Ásia. Eles não foram convidados, mas eles foram avisados que haveria aquela festa. Aí o Criador fala assim, envia as 7 igrejas da Ásia e manda eles botar a barba de molho. Não é porque eles são gentios que eles não poderão sofrer isso aqui que Israel vai sofrer. Queridos, é simples entender. É só você botar a cabecinha para funcionar e pensar nas coisas espirituais e não materializar do jeito que você materializa. Graça e paz, queridos. Eu espero que você tenha entendido e que o nosso Criador venha falar mais alto na sua mente. E nós estamos aqui. Graça e paz e uma boa noite e um bom domingo para todos nós, em nome do nosso eterno Criador, o nosso eterno Salvador das nossas vidas. Amém.